experiência no STJD é de julho de 1916 até hoje. Portanto, um pouco mais de um ano e pouco, um ano e 4, 5 meses. E depois que eu fui designado e foi oficializada a minha indicação, porque tudo lá no STJD acontece por indicação, e não é por méritos. Já vamos deixar bem claro. Eu não tenho nenhum mérito para estar lá, mas os meus colegas também não têm. Tudo é por indicação. E sempre me diziam, olha, a coisa lá é difícil, você não tem o comando, você tem dificuldade para expor as suas ideias, há um controle absoluto da CBF. E eu me assustei um pouco no início, me assustei um pouco. Eu sempre fui um advogado liberal, expus minhas ideias, fui professor da Faculdade de Direito, tenho a minha vida independente, e a primeira constatação que eu vou dizer para vocês, e que é uma opinião minha essa constatação, que os TJDs, e especialmente o STJD, não têm autonomia. Pode ser forte isso, mas não tem autonomia não por causa dos seus membros, mas por causa da máquina que funciona na justiça esportiva brasileira. Hein? A máquina que funciona na justiça esportiva é um trator. E eu nunca não tive o constrangimento de receber, nesse ano e meio que estou lá, pressão para decidir por esta ou por aquela maneira. Talvez porque eles saibam que eu não vou fazer como eles querem. Talvez seja por isso. Eu já cheguei lá dizendo que eu fui indicado pelo Conselho Federal e o meu respaldo é a advocacia. O meu respaldo é a advocacia. Eu represento a advocacia lá, naquele tribunal. Os advogados lá na terceira comissão têm amplo direito de falar quando quiserem, como quiser, na forma que quiser, ultrapassando o prazo que tem que fazer. E ainda, recentemente, o advogado do Corinthians, um velho advogado, o Dr. Zanforlin, nós decidimos lá uma questão e ele disse, mas eu não posso fazer prova porque o árbitro não está aqui. E eu não posso trazer o árbitro, diz ele. Eu disse, pois então o senhor requeira que este presidente vai determinar que o árbitro venha para cá. Se o senhor quer ouvir e não tem condições de ouvir, o presidente da terceira comissão vai determinar que ele venha para cá. Não sei quem é que vai pagar o custo do deslocamento do árbitro, e ele é que vai ter que dizer por que ele não vai ir lá. Mas eu vou convocá-lo para ir lá, desde que haja o apelo da defesa. Nenhum advogado vai dizer que está faltando a prova, está sendo cerceado na prova, porque o árbitro está lá. E outra coisa, com todo respeito aos árbitros, eu acho que os árbitros deveriam ser extremamente orientados para fazer uma súmula correta. Normalmente, o atleta profissional, o atleta denunciado, ele só é absolvido se o árbitro escreve coisa errada. Porque se ele for absolutamente correto à descrição do fato, é muito difícil o defensor atuar lá. O doutor Daniel faz milagres lá, mas é muito difícil. E o árbitro, via de regra, não escreve bem. Não escreve bem. Não vê, muitas vezes, os lances que acontecem. Nós tivemos lá, recentemente, na terceira comissão, o caso do Jô, que agrediu o atleta da Ponte Preta, e o árbitro não viu nada. Nem o árbitro, nem seus dois auxiliares, seus dois bandeirinhas, e nem os dois que estavam, aquele que estava na área vendo, ele não viu nada. Absolutamente nada.
A mesma coisa aconteceu com os 2 jogadores do Flamengo, que brigaram, um deu soco no outro, todo mundo nós vimos, e o agredido faz o golo e faz um gesto obsceno para quem? Para o Brasil inteiro. Não é para o estádio, é para o Brasil inteiro. A televisão viu aquilo. Né? Esse processo estava para nós sermos julgar agora na 3ª comissão, na quarta-feira, e o relator do processo resolveu cancelar, transferir o julgamento, atendendo um pedido do Flamengo, porque ele quer ouvir os jogadores, pediu para ouvir os jogadores na audiência. O que os jogadores vão dizer lá? Vão dizer, olha, não pode negar o fato. Ah, mas nós já estamos amigos, já tomamos cerveja junto, nós não temos mais nada, está tudo resolvido. Resolvido aonde? O Brasil inteiro viu aquilo ali. Como é que está resolvido? Nós não precisávamos ter ouvido não precisávamos ter transferido esse julgamento. O julgamento tinha que ser realizado. Infelizmente, eu estava na quarta-feira na Conferência Nacional da Advocacia em São Paulo, e eu era um dos painelistas lá. E quando eu cheguei em São Paulo, 9h da manhã, eu fui direto lá para o local da conferência e desliguei meu telefone celular. Isso aconteceu entre 10h da manhã e 4h, exatamente quando meu telefone... Porque me andaram me procurando para ver se eu concordava. Eles, não me encontrando, resolveu aceitar o pedido do Flamengo. O campeonato termina domingo e esses jogadores vão jogar. Esses jogadores vão jogar. Isso é um desrespeito para todos nós. Para todos nós. Todos os que ligam a televisão no domingo de tarde, nós todos fomos desrespeitados. Este é um fato... o episódio do Internacional lá, que me calou muito, pelo esforço do Departamento Jurídico do Internacional em buscar uma solução do Superior Tribunal de Justiça, o STJD olimpicamente não quis decidir sobre a matéria. Olimpicamente não quis decidir sobre a matéria. E o pior, decidiu sim punir o Internacional. Decidiu sim punir o Internacional, quando todas as evidências eram de que o direito estava com o Internacional. Não porque eu sou colorado, que eu vou no estádio, mas a qualquer pessoa que lesse o processo verificaria que o Internacional, como clube e como entidade, como sociedade, não teve nenhuma interferência naqueles fatos. Aquilo foi um erro administrativo. Um erro administrativo que envolvia a CBF. E aí? E aí, o Internacional vai ao TAS, na Suíça, em Lausanne, gasta com advogado, gasta com pessoas que vão para lá, e o TAS não conhece do recurso do Internacional, porque o STJD não decidiu sobre a matéria. Não decidiu sobre a matéria. O STJD simplesmente, através de seu procurador-geral, determinou, opinou pelo arquivamento, e o presidente do STJD mandou arquivar. Então, o STJD, que é o órgão maior da justiça esportiva brasileira, não decidiu nada. Absolutamente nada. Então, para que o STJD existe? Essas coisas, eu tenho dito. E o pior, foi feito um inquérito nesse assunto internacional por um auditor do Pleno, que não deixou haver o contraditório, absolutamente. O Pleno se reuniu
e disse que ele estava correto. E este inquérito indiciou o Internacional, o presidente internacional, determinada pessoa, e, pasmem vocês, indiciou os integrantes do Departamento Jurídico do Internacional. Aí fui falar com... Inquérito da Justiça Esportiva. Inquérito da Justiça Esportiva. Eu fui falar com o procurador e disse, olha, o Felipe, é o nome dele, Felipe, não dá para vocês, não dá para nós julgar aqui os advogados do Internacional, né? Eles estão no exercício da profissão e todos nós aqui sabemos que a nossa entidade que é o órgão fiscalizador do nosso exercício profissional. E eu ouço uma resposta do procurador, olha, Sérgio, isso é controvertido. Por favor, não me diz isso, que é uma grande besteira. Qualquer advogado sabe, no exercício da profissão, que nós, no exercício da profissão, só podemos ser fiscalizados e, consequentemente, julgados pela nossa classe, né? Está lá no artigo, sei lá, o artigo 7º, parece que é, do Estatuto da OAB. E aí eles teve o bom senso de não foi por causa desse assunto, talvez ele tenha lido melhor, ele não denunciou os advogados do Internacional. Advogados que teriam, segundo o inquérito, juntado documentos adulterados, que não foram eles que adulteraram. E que não estava adulterado. Bom, a justiça desportiva, para mim, e eu tive uma longa experiência no TJD Gaúcho, ela tem que ser uniforme e comandado pelo Superior Tribunal de Justiça. E não há uma corregedoria. Vocês entendem que não há uma corregedoria no âmbito dos tribunais esportivos? Não há. O auditor, às vezes, fica com o processo tempo, não faz isso, comete algum ato que merece uma correção, não há, simplesmente isso fica incólume, não há nenhuma sanção para esse auditor. Os tribunais de justiça esportiva, incluindo o STJD, não têm autonomia, viu, doutor Aldemir? Não tem autonomia. E não tem autonomia, eu já não quero discutir autonomia jurisdicional, vamos deixar entre aspas, né? Mas não tem autonomia financeira. Não tem autonomia financeira. Eu, para ir de Porto Alegre para o Rio, de cada 15 dias, eu tenho que pedir passagem para a CBF. Quando eu fico lá um dia, porque os julgamentos são de tarde, às vezes termina às 7, 8 horas, aí nós vamos tomar um chopp, os auditores, aí a gente perde o avião, eu tinha que ir para um hotel, né? E se eu não pedisse antecipadamente o hotel, eu tenho que pagar do meu bolso. Eu saio de Porto Alegre, vou ao Rio, com muito prazer, eu vou dizer com muito prazer, mas nós temos que ter alguma vantagemzinha, alguma coisa que nos paguem o que nós precisamos, quando precisam, e não tenhamos que dar explicação por um almoço que nós gastamos demais e outras coisas. Os tribunais de justiça têm que ter autonomia. Sei lá, da receita da CBF ou das federações tem um percentual, 0,5% que fosse lá, para a gente gerir isso lá. Viu? Isso é importantíssimo. Um dia vai chegar que os auditores vão receber dinheiro. E eu acho que deviam receber. Mas isso eu acho uma utopia. Nenhum de nós vai viver do jeton lá. Mas eu acho que é um reconhecimento. Outra coisa que eu quero... e lá é o seguinte, os tribunais de justiça esportiva e o STJD têm a seguinte composição. Tem as comissões disciplinares,
que são tanto o STJD como os TJDs, tem as comissões disciplinares, que são tantas quantas forem necessárias, não há um limite nem um mínimo. São compostas essas comissões por 5 membros, sendo um o seu presidente. E é estranho, né? As comissões disciplinares são o primeiro grau da justiça esportiva, primeiro grau. E é uma composição, e é um colegiado. É um colegiado, é o primeiro grau e é um colegiado. Das decisões do STJD, das comissões disciplinares, cabe recurso para o pleno do STJD. E o STJD se reúne uma vez por mês. As comissões se reúnem quantas vezes precisar. Às vezes, no auge dos campeonatos da Série A, B, C e D, futebol feminino e sub-20, sub-17, nós nos reunimos toda semana. Toda semana. Eu sou de Porto Alegre, nós somos 5 na nossa comissão, eu sou de Porto Alegre, saio de Porto Alegre de manhã, chego ao meio-dia, mais ou menos, lá no Rio, almoço, vou para o tribunal, nossa sessão começa às 14 horas, e às vezes termina às 5 horas, 6 horas, mas às vezes já tivemos julgamento que terminou 10 horas da noite. E aí, e vai para o pleno depois os recursos. Nos TJDs estaduais, tem também comissões disciplinares e o Tribunal Pleno. E o recurso do Tribunal Pleno dos TJDs vai para o pleno do STJD, não passa pelas comissões. Eu queria enfrentar outro assunto também, que é o seguinte. A minha presença lá no STJD, eu, depois de certo tempo de adaptação, eu acho que o julgador do STJD, especialmente do STJD, tem que conhecer muito direito, não que eu conheça, não que eu seja um expert no direito, mas eu tenho coisas elementares de direito penal, direito civil, direito administrativo, e eu não vejo isso no STJD, eu não vejo. Os colegas que estão lá não têm esse preparo. Os advogados, ao contrário, são muito bem preparados. Toda a equipe de advogados que trabalha lá no STJD são muito bem preparados, de um modo geral, porque todos são profissionais. Todos são profissionais. E fazem da sua... É um ramo do direito que vocês, mais jovens, podem ir, mas procurem trabalhar nos tribunais superiores, porque aí vocês vão ter bons rendimentos. Tem advogados lá que... O Daniel é um advogado que trabalha praticamente no STJD para o Internacional e para o Fluminense. Fluminense lá não. Hein? Para o Fluminense lá não. Não lá. Então é só para o Internacional. Ou o Internacional paga muito bem para ele, ou ele está ou ele tem que buscar outros clubes. E é uma briga lá entre os advogados para manterem os seus clubes. Tem advogado lá que defende 10, 15 clubes. 10, 15 clubes. Os que estão no Rio, né? Certo. Os que estão... os que têm escritório no Rio. Não é saindo aqui de Florianópolis, né, de Porto Alegre, vai ter esse. Mas os advogados que lá atuam ganham dinheiro. E trazem subsídios muito bons para os julgadores, porque nós recebemos as súmulas, as comissões recebem as súmulas 3 dias antes do julgamento, através de e-mail que a Secretaria nos manda. Então, quando nós chegamos lá, nós já conhecemos toda a súmula, conhecemos toda a prova, e pergunta-se para o defensor no início do julgamento, ou a Procuradoria, quais as provas que quer
apresentar. Normalmente, a prova que é apresentada lá, em questões disciplinares, é o DVD do jogo. Esse jogador aqui não deu esse pontapé, ele errou em bola e acertou o atleta, mas ele não teve intenção, não é jogada violenta, é ato de hostilidade. Enfim, são essas coisas que dizem lá. Um depoimento que é muito importante, eu acho, na Justiça Esportiva, lá no STJD, levou o atleta para ser ouvido. Normalmente, o atleta dos clubes da primeira divisão, da Série A, eles estão bem instruídos, vão lá, falam direitinho, explicam as coisas direito, e, normalmente, o tribunal busca levar em conta a presença do atleta lá para depoimento. Rafa, os juízes se inibem lá no Superior Tribunal de Justiça. Não falam, ficam quietos, têm medo, eu não sei de quê. Acho que a ANAF, né, que é a Associação Nacional dos Árbitros, devia instruí-los melhor para falarem lá. Não há, a meu sentir, não há depois, porque eles querem defender o que está na súmula, essa é a questão, e dali eles não saem. Isso não é bom, não é bom para eles e nem é bom para a verdade que nós temos que julgar lá. Enfim, eu acho que eu já cumpri meu tempo, não quero falar mais, mas eu quero dizer o seguinte: me orgulha muito contribuir para o esporte desta maneira. Talvez a minha idade já não seja aquela que aguente muitas coisas, tenho já uma longa vida e já sou um advogado maduro, e também não aceito na terceira comissão mentiras, depoimentos mentirosos, que via de regra acontece lá. Eu nem quero falar de um depoimento que deu um colega nosso, advogado, que era da Chapecoense, e eu presidi esse julgamento, e nos trouxe muitos problemas esse julgamento, porque ele foi arrolado como testemunha, e chegou lá, foi depor, eu perguntei para ele o que ele era, ele disse: eu sou torcedor do Chapecoense. E o que o senhor faz? Eu sou da Brigada de Segurança do Chapecoense. Eu fico lá perambulando no estádio para ver se tudo está bom, se ninguém está brigando, se ninguém está tirando pedra, nada. Tá. Então, quer dizer que o senhor não ocupa nenhum cargo no Chapecoense? Não. Aí um auditor que estava do lado disse: mas o senhor está aqui no site da Chapecoense como diretor jurídico? O outro disse, o outro olhou, pegou o site do escritório dele, ele mesmo se proclamava diretor jurídico da Chapecoense. Aí eu pergunto para ele: mas por que o senhor não disse isso? Eu pensei que não precisava. Mas, por favor, né? Um advogado dizer que não precisar, vai mentir lá. Infelizmente, ele está vivo, ele não foi atingido por essa tragédia da Chapecoense. Felizmente. Bom, era isso. Eu tive muito prazer em estar com vocês aqui. Estou à disposição para vocês perguntarem o que quiser, que eu vou responder tudo, menos até o que eu não posso. Tá? É isso.